A paz do Senhor Jesus, nesses versículos, Deus vai falar contigo. Efésios 6, versículo 10 seguinte, que fala assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas astutas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe deste mundo tenebroso e desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Havendo feito tudo isso, ficar firme. Estar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O calçado e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, da qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui há uma orientação em que Paulo nos dá acerca de nós vencermos a guerra espiritual, acerca de como ficaremos revestidos de fato, para que quando o inimigo nos atacar, nós estamos ali, firmes como uma coluna. Não porque nós temos condição, mas porque o Senhor, é Ele que nos estrutura, é Ele que nos capacita. E Ele fala que é necessário ficarmos fortalecidos no Senhor, ou seja, Ele nos orienta que não somos nós, que não é a nossa força e nem é o nosso poder, mas é a força de Deus e é o poder de Deus que nos vai dar vitória. Aí Ele nos convida, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme. Ou seja, nós temos que estar constantemente na presença de Deus, porque sim, o diabo vai vir contra nossas vidas. Ele vai lutar astutamente contra nós, na tua família, no seu ministério, tudo na vida de um crente. Ele vai querer destruir. Então ele nos convida a ficar firmes, né? Permanecei ali confiante. E aí ele nos orienta aqui no versículo 12, olha, que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades trevas deste século. Aqui ele nos orienta acerca de que muitas pessoas até passam desapercebido nisso, porque o diabo ele não vai se apresentar para nós, né, em carne e sangue, porque ele não é carne e não é sangue, ele é espírito. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar uma pessoa, ele vai usar alguém. E às vezes alguém do teu lado, na igreja, ou alguém no teu trabalho, mas ele vai usar alguém para poder o quê? Te afrontar, para poder se levantar contra você, para poder usar algo contra a sua vida com o intuito de fazer você desistir, com o intuito de fazer você esmorecer na fé, ficar triste com Deus. Enfim, em todas as áreas ele trabalha. E ele vai trabalhar justamente naquela área em que você é fragilizado. Porque assim como Deus te criou, te formou, te gerou e te conhece, embora o diabo não te formou, não te criou e não te gerou, mas ele também conhece a nossa vida. Por quê? Porque desde que nós nascemos, ele já estava aqui nesse mundo. Então, os irmãos, eu não sei se os irmãos têm conhecimento, mas a minha vida e a sua vida também é observada pelo mal. Assim como Deus, ele vê todas as coisas aqui na terra, aleluia, e contempla e sabe o que pensamos tudo, aleluia. O mal não sabe o que nós pensamos e não contempla tudo, mas tem alguém que vigia a nossa vida. E é justamente nessa vigilância, nesse cuidado que eles têm, aleluias, para poder nos derrotar, para poder fazer com que nós perecemos. E hoje a palavra do Senhor está dizendo, não lute contra a carne, não lute contra o sangue. Aqui Deus está falando, não lute contra o homem, não lute contra a mulher, não se levante contra o advogado, não se levante contra o juiz, não se levante contra a sua família, o seu pai, a sua mãe, não se levante contra aquele que está vindo com tudo para cima do seu ministério, aquele que está vindo com tudo sobre a sua fé, aquele que quer destruir, porque aqui não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o juiz, não é o advogado, não é contra eles que você tem que lutar, porque não é contra a carne, contra o sangue, mas contra o espírito. O espírito maligno que está usando. E eles estão aqui. Paulo fala que em áreas celestiais, né? Eles estão nos ares. Louvado seja Deus. E aí ele nos convida, portanto eu te convido, não lute contra a carne, não luta contra o espírito, mas tomai as armaduras de Deus para que possais resistir o dia mau. Então nós vamos passar por esse dia mau.
Todos nós que servimos a Deus vai ter um dia mau. Aleluia. Mas Deus podia ter poupado. Não, nós vamos passar por esse dia mau. Porque nós não somos diferentes de Jesus Cristo. Nós não somos diferentes de todos os cristãos que estão na terra. Todos nós teremos um dia mau, uma situação, algo que Deus vai permitir nós passar. E ali é a hora que a gente vai usar o capacete, a armadura de Deus sobre as nossas vidas. E Ele nos convida, não fica só armado, não, mas fica firme. Porque se não ficar firme, o diabo te derrota, o diabo te destrói. Louvado seja Deus. E Ele nos convida e Ele nos dá exemplos aqui de como permanecer de pé diante de uma batalha que é espiritual. Aleluia. Primeira coisa, mantendo a verdade. Ele nos convida, viva na verdade, pregue a verdade. Respire a verdade, caminhe na verdade, abrace na verdade, seja íntegro, seja verdadeiro, porque a verdade nos liberta e a verdade em Deus nos dá autoridade, nos dá poder. É isso que Paulo está dizendo aqui nesta manhã, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala outra coisa, pratique a verdade e seja vestido da couraça da justiça. Aleluia, ser justo, viver em justiça, aplicar a justiça. Aleluia, porque tudo isso, verdade e justiça, atrai o olhar de Deus sobre a nossa vida e atrai também os cuidados. Porque Deus, Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito para sempre. E aí ele fala a respeito também de calçados, né? Preparação do evangelho. Aqui está falando da palavra de Deus. Traga para você, traga para si, leia a palavra e busque viver esse evangelho, mas em paz, sem contenda, sem confusão, sem querer dizer que você é isso, você é. Não, é pela palavra. Use a palavra, ministre a palavra, porque a palavra de Deus, ela gera paz, ela gera saúde, ela gera ânimo, ela gera unidade. É claro, para aqueles que querem. E quem não quer, Paulo está dizendo, mantenha a paz. Nada é por força, nada é por violência. Faça o seu papel, só anuncie o evangelho. E se tiver alguém arrumando confusão, saia na paz, saia na tranquilidade, abençoe e sai. Aleluias, glórias a Deus. E aí ele fala assim, olha, não se esquecendo do escudo da fé. Mantenha a fé diante das adversidades. Nós temos que dizer, Deus está comigo. E Ele está, irmão. Porque tem situação que parece que Ele não está, mas Ele está. É o dia mau que você está passando e Deus observando a sua vida. E Ele vai ver se você está vivendo em verdade, se você está vivendo em justiça, se você tem fé. Porque fé é o quê? Fé é aquilo que você não vê, mas a certeza de que vai acontecer, porque Deus está conosco. Fé é isso. Fé é crer sem ver. O mundo precisa ver para crer. Nós cremos sem ver. Aleluia. Alguém aqui já viu Jesus? Eu não vi, mas eu creio piamente. Aleluia. Que Ele morreu no meu lugar. Que Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Que Ele veio para me salvar. Aleluia. Glórias a Deus. Eu creio. Isso é fé. Fé sem ver, aleluias, glórias a Deus. E isso quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. E isso nós conseguimos através da ministração da palavra, da leitura da palavra, vida de oração, vida de consagração, vida de jejum. Porque o Espírito Santo de Deus vai aquecer o nosso coração e vai revelando a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus em nós. E isso vai se concretizando, isso vai selando a nossa vida diante do Senhor, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então não perca a sua fé, porque a sua fé, olha só, a sua fé vai apagar os dardos do maligno. Como assim, mãe Inês? Significa o quê? Significa que sua vida diante de Deus, você ao dormir, ao descansar, ao dirigir, ao tomar banho, o dia todo, 24 horas, tem dardos inflamados. O inferno está lançando flechas contra você, querendo te atingir. Eles não descansam, irmãos. É isso que a palavra está dizendo. Não descansam querendo te destruir. Mas aí você tem fé. E você não é atingido. E se você é atingido, você se levanta. Porque o Deus que você serve, o Deus que você é fiel, Ele fala, eu te pego pela mão direita e te coloco de pé. De novo.
Aleluia, a palavra do Senhor diz que se o justo cair 7 vezes, aleluia, o Senhor levanta ele 7 vezes, aleluia. Então significa que não é que você não vai cair, você pode até ser atingido, mas será levantado novamente pelo Senhor. Assim eu creio, em nome de Jesus, aleluias, glórias a Deus. Quantas vezes eu dizia para o Senhor, Senhor, agora chegou o fim. Agora não tem mais jeito, não tem mais saída. Eu ia para um culto lá, Deus levantava um profeta e falava assim, pois é agora que terá a saída. E eu saía com a minha vitória no nome de Jesus. É assim a vida do crente, é assim a vida daqueles que servem a Deus. E não se esquecendo que não é contra o homem e contra a carne que lutamos, né? Não é contra sangue e contra a carne, ou melhor dizendo, contra homens, mas sim contra os espíritos malignos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala assim, ó, mantenha o capacete da salvação. O que é capacete da salvação? A certeza de que você é salvo em Jesus Cristo. Nada pode colocar dúvida no seu coração. Você tem que dizer não, não importa o que eu estou passando, o meu nome está escrito no livro da vida e é isso que mais importa. Não importa cargos na terra, não importa mansões, carros e dinheiros e tantas coisas, porque tudo isso é corrosivo e vai ficar na terra. O que importa mesmo. Jesus Cristo disse para os discípulos, não se alegre em poder expulsar demônios, mas alegrai-vos e vede se os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluias. E é essa a nossa preocupação. Temos que nos preocupar com a salvação, porque vai ser eterna. Eterna é algo que não tem limite, é ilimitado. Vai ser eterno. Aleluias. E eu quero estar na eternidade com o Senhor. Aleluia, porque Ele veio nos trazer a salvação. Então a tua salvação foi paga em Jesus Cristo. E se você está dentro da vontade do Senhor, você está salvo sim, em Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Eu sinto Deus nessa palavra, irmãs. Eu sinto Deus aqui falando e nos orientando nesta manhã acerca da salvação. Acerca dos benefícios de estar na presença do Eterno, aleluia. E Ele diz nesta manhã, não ficará nada perdido, não ficará nada para trás. Eu escuto as orações, eu estou do lado daqueles que estão alinhados dentro da minha vontade. Porque sou eu um Deus de aliança, e a minha aliança não é quebrada. Aracasurimanderibassuricanda. Em nome de Jesus, acalma o seu coração, minha irmã. Acalma o seu coração, meu irmão. Deus nesta manhã está dizendo, fique na verdade, fique dentro da palavra, orando, buscando a minha face. Porque sou eu um Deus que responsabilizo pela sua vida, por tudo que você está fazendo diante de mim. Aleluia. E continue orando. Lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é espada, ela corta, ela atinge dimensões, ela pega junta, medula. A palavra de Deus ela é poderosa, temos que ficar dentro da palavra do Senhor, aleluia. E o versículo 18 termina dizendo sobre ficar em oração e súplica todo o tempo, vivendo no Espírito e vigiando em perseverança e súplica por todos os santos. Aí Deus nos convida a ficarmos revestidos do poder de Deus, orando em espírito em qualquer lugar. Irmã Inês, eu estou no mercado, ore. Irmã Inês, eu estou dirigindo, ore, busque a face do Senhor. E não se esqueça nas suas orações de orar por toda a igreja. Aleluia, por toda a noiva do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Não se esquecendo, irmãos, de curtir, comentar e compartilhar essa palavra. Abençoe mais alguém.